Olá pessoal, tudo bom? Eu fui questionado por uma aluna e das mais brilhantes, diga-se de passagem. Ela me indagou se a Venezuela, na situação em que ela se encontra atualmente, se ela é uma democracia plena, se ela é uma ditadura ou se ela é um país com problemas. Eu adoro quando a pergunta ela é bem formulada, cara, porque mostra que o aluno ele pelo menos pensou, refletiu um pouco sobre as informações para poder fazer um certo questionamento. E eu tentarei ser bem objetivo aqui, já de pronto na resposta. A Venezuela ela não é uma democracia. É claro que ela tem sérios problemas e possivelmente já porque ela é uma ditadura. Para ser bem objetivo, a resposta é essa. Eu vou te dar aqui 7 argumentos que eu vasculhei e alguns desses argumentos, como professor de história, habitualmente eu já vi o funcionamento do país que ele passa largo de uma democracia saudável. E os artigos me complementam em outras informações, então eu vou lhe dar aqui 7 razões para você entender que a Venezuela não é mais uma democracia. Acompanhe o vídeo. Oi mais uma vez pessoal, aqui tá muito frio, eu não sei a sua região, mas aqui tá muito frio, ventando muito, então se você escutar aí um barulho, é como se o teto tivesse para cair, as telhas voarem, as paredes desmoronarem, o apocalipse se aproximando, é só o vento. Certo? É só o vento. Muito obrigado por se preocupar comigo. Mas pode relevar a situação. Galera, para sermos bem concisos também com relação a esse tema do vídeo, é preciso ponderar o seguinte: eu me preocupo muito com esse tipo de assunto porque eu gosto de lidar com aquele que é a própria realidade da coisa. E eu vejo grupos universitários, eu vejo manifestações, alunos meus que eles, baseado em um fanatismo de posição política, eles fazem manobras mentais, eles fazem praticamente acrobacias argumentativas gigantescas para tentar provar por A mais B que a Venezuela é sim uma democracia plena e em perfeito funcionamento. Pessoal, isso foge da realidade, isso não é saudável, porque se você ignorar a própria realidade de uma situação de um país, então possa ser que você prejudique aquela nação ou contribua para que aquela situação ela permaneça constantemente se agravando. Então veja bem, eu entendo o seguinte, que para que você possa entender e pelo menos balizar, certo, o território dos conceitos e saber se posicionar com relação a isso, você tem que ter duas coisas em mente sobre isso aí. O que é uma democracia? Entender que democracia não necessariamente é um governo de uma maioria. A democracia ela é um governo em que ela permite a participação do povo. Então, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, do homem à mulher, certo? Do hétero ao homo, ou tantas as siglas do movimento LGBT, como for, eles têm direito de dar voz, de argumentar, de participar, de em algum momento influenciar politicamente, né? E se essas vozes elas são caladas, então já vai morrer por terra aí o conceito de democracia. Qual é a razão disso? A democracia ela não entende que a razão ela está com a maioria. Certo? Não é assim que funciona não. Justamente a liberdade de expressão ela está basilada no conceito de que é possível que uma minoria, é possível de que uma pessoa ela possa ter a razão e ela tem que ter a liberdade de argumentar e mostrar o ponto de vista dela para que, se for possível, ela convença aqueles que têm poder de fazer a democracia e o governo funcionar. Então a democracia ela tem que dar liberdade de atuação às pessoas. Ela não é necessariamente o governo de uma maioria. Logicamente se respeita essa maioria e vai se fazer muito do viés político baseado nela. Mas não se pode de forma alguma calar-se nessa minoria, essa oposição, porque a democracia, para poder ela funcionar, ela terá oposição. Isso é um conceito, pelo menos para esse vídeo agora, para que você entenda o meu posicionamento do que eu vou te oferecer aqui, certo? Sobre por que a Venezuela não é uma democracia. O segundo ponto, que eu acho relativamente fácil de você entender, é só você se colocar na situação de oposição ao governo, se as características do governo venezuelano, se eles fossem, certo, do seu adversário, se o seu adversário tivesse aquele poder e estivesse fazendo isso, se você acharia que aquilo ali é democracia. Então, isso para mim já mata a questão. Se você olhar bem como funciona a situação política, governamental e social na Venezuela e você fosse oposição lá, você ia perceber que aquilo não tem nada de democracia, para ser bem enfático, no método cirúrgico da questão. Mesmo assim, eu vou te oferecer aqui 7 razões para você entender, ou pelo menos 7 informações, que você vai, se for bem sensato, entendê-las e ver que a Venezuela ela não é uma democracia. Vale ressaltar aí, galera, que os problemas da Venezuela, né, eles vão começar praticamente aí com o governo do Hugo Chávez, né, que vai iniciar, se não me engano, em 98, 14 anos depois, ele sai para entrar o Nicolás Maduro. E por mais que você possa argumentar aí, não, mas houve avanços sociais durante o governo desse cara,
retrocessos e avanços na área política, econômica, social, beleza, mas avanços eles não querem dizer que é uma democracia não, porque eu também posso argumentar que a ditadura militar teve avanços econômicos para a época dela, e isso não faz dela uma democracia, é uma ditadura, foi uma ditadura na verdade, né? Então nós temos que balizar mais uma vez, certo, os conceitos para que a gente não extirpe o coração, a alma da ideia e possa fazer mais uma vez aí marabalismos para poder argumentar de forma escabrosa. Então galera, vamos aí para as informações que eu tenho para passar para vocês, né? Primeiro galera, as eleições na Venezuela elas não foram livres, elas não tiveram a participação da oposição. Isso não sou eu que estou dizendo, praticamente a Comissão Internacional de Direitos Humanos, quem deixou bem claro que as eleições elas não foram confiáveis. O Nicolás Maduro foi eleito com mais de 65% dos votos, e a oposição ela não pôde participar. Isso é sem sentido, né? Uma votação em que a oposição ela não pôde participar, ela não foi livre, a própria participação popular nas eleições elas também não foram efetivas demais, né? O povo não estava tão engajado com a eleição, então já é um péssimo sinal, né? Que nós entramos agora também na segunda questão, a oposição ela é perseguida. E isso, pessoal, não sou eu que estou te dizendo, não. É a ONG do Fórum Penal. Ela deixa bem claro que direitos humanos lá eles estão sendo violados e que a Venezuela ela já não conta mais com liberdade para a oposição, não. Tem pelo menos 300 né, presos políticos lá. E nós temos um problema muito grave também, porque essa galera ela sofre uma perseguição desde a área judicial até a área social. Existem aí aqueles que argumentam e acreditam também que está havendo execução penal capital, né, sobre aqueles que são opositores. Até uma oposição organizada em forma de armamentista, né, guerrilha, está havendo na Venezuela, porque a situação lá praticamente ficou cabulosa. O que leva a gente também a fazer uma conciliação com outro fator, a própria ONU. A ONU, né, que eu encontrei essa declaração dela, ela não é concisa em praticamente mostrar os 4 cantos do mundo, mas um relator da ONU ele afirmou que a justiça eleitoral da Venezuela está sendo usada para fazer perseguição à oposição. E essa perseguição, galera, ela fica muito clara já em outra característica, né? As Forças Armadas, elas são aliadas do governo, veja bem, elas não são um poder independente para fazer a lei vigorar, elas são um poder aliado para fazer o governo de Nicolás Maduro permanecer no poder. Certo? Há essa diferenciação aí que é macabra, ela é um divisor de águas aí que cria na verdade um abismo, um mar vermelho, certa diferença de uma constitucionalidade para um governo aliado. O próprio conselho eleitoral deles lá fazem a mesma coisa, isso já está relatado, né, em notícias, e para você ficar bem ciente disso, imagine só a declaração. Se o ministro da Justiça, o ministro da Segurança de Bolsonaro ou o comandante das Forças Armadas, ele dissesse em rede nacional que a oposição nunca mais vai chegar ao poder porque eles não vão deixar, as Forças Armadas dizendo isso. Cara, o que ia ter de jornalista borbulhando aí o ataque da mídia, da imprensa contra o presidente ia ser assim, né, uma chuva de tiros de notícias. E isso de fato está errado, mas foi feito na Venezuela. Lá praticamente as Forças Armadas já declararam que a oposição não vai chegar ao poder. Então você já vê aí que a democracia, eu preciso argumentar mais do que isso? Talvez eu precise, né? Há algum de você que está assistindo aí que acha que eu preciso, né? Porque você não está sendo coerente. Mas eu vou te dar mais informações. A Assembleia Nacional da Venezuela, ela foi usurpada por Nicolás Maduro através de decisão, né, do Supremo deles. É uma versão do nosso Supremo aqui também, seria lá, que é inclusive manipulado, né? Todos eles são feitos de apoiadores de Nicolás Maduro. A Assembleia Nacional ela pertence à oposição a Nicolás Maduro. Quando a oposição começou a ser perseguida, né, os presos políticos começaram a aparecer, essa Assembleia Nacional ela foi oferecida como resistência a Nicolás Maduro, até que o Supremo de lá resolveu acabar com a festa deles e passou o poder da Assembleia para o Nicolás Maduro também. Isso aí aconteceu acho que em 2019, se não me engano, ano passado, né? Então você já vê aí que o próprio judiciário também, o legislativo, na verdade, ele passou-se também agora as mãos de Nicolás Maduro. O cara tem o poder executivo, é ele, né? Ele tem também as Forças Armadas, agora o Legislativo e o Judiciário, que é o próprio Supremo, tá com ele. Que democracia é essa? Uma outra coisa que se assemelha muito ao nosso coronelismo aqui, não é? É a perseguição, o coronelismo moderno, a perseguição daqueles que não são a favor do Nicolás Maduro. Os servidores públicos lá, eles não têm, certo, outra opção a não ser
fazer parte de toda e qualquer manifestação de apoio ao governo de Nicolás Maduro. Segundo jornalistas anunciam, existe um tipo de lista negra, que ela passa a ter nomes daqueles que vão ser perseguidos pelo governo de Nicolás Maduro caso eles não apoiem. Então assim, não há a liberdade de expressão, né? Se você quer ter o seu emprego mantido, seu salário, você vai ter que falar sempre pelo governo, você não pode se expressar de forma diferente. Toda a máquina pública foi emparelhada de forma que eles apoiam Nicolás Maduro. Isso não é sintoma de uma democracia saudável, pelo contrário, isso é um câncer na democracia. E você só chega a ocupar esses cargos, logicamente, se você apoiar o Nicolás Maduro. E outra coisa curiosa é que a imprensa na Venezuela, ela não é livre, né? Nós temos aí o canal RCTV, que era uma imprensa independente, ele foi fechado pelo Nicolás Maduro. E a DirecTV, né, ainda existe, ela fornecia sinal para a Venezuela e ela também foi suspensa pelo Nicolás Maduro. 10 milhões de pessoas ficaram sem ter o que assistir lá ou pelo menos uma informação que contrapusesse a situação da Venezuela. Se você não tem uma imprensa que possa oferecer informações de oposição ou pelo menos uma imprensa investigativa, isso não pode ser chamado de democracia. Sem imprensa livre, não, né? Se a Venezuela não tem isso, cara, tá difícil entender que de fato lá não é democracia. Por último, galera, eu diria para você que toda essa situação gerou a nossa sétima característica, né, nossa sétima linha de argumentação, de que o reconhecimento internacional ele já não existe para Venezuela. Né, praticamente aí só os países que se alinham àquele tipo de governo, né, que flertam com um governo socialista, eles estão apoiando a Venezuela, mas desde os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, assim, né, países que têm um peso internacional e são países com plano de democracia funcionando, eles não reconhecem mais não o governo de Nicolás Maduro não. Pautado em todas essas características que eu falei para você e outras que eles já devem saber, né? Eles estão por dentro das manobras que acontecem lá. Então, pessoal, já que também não há esse reconhecimento internacional, não há imprensa livre, não há oposição, cara, precisa argumentar mais do que isso aí. Se essa situação ela estivesse aqui no Brasil, toda a esquerda estaria dizendo que é uma ditadura. Se a esquerda estivesse no poder com isso, a direita estaria dizendo que é uma ditadura. Então, só resta reconhecer. A Venezuela não é uma democracia. Beleza, galera? Essa aqui foi minha contribuição para vocês, certo? Vejamos a realidade tal como ela é de fato, para que a gente saiba se posicionar bem. A Venezuela não é uma democracia, né? Não sejamos infantis com relação a isso. Um abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo aí.